Fala pessoal, meu nome é Edson Freitas e há tempo eu já venho estudando sobre umas questões aqui para a gente poder estar debatendo sobre isso e às vezes chegar o mais próximo da verdade, né? A gente vai falar aqui sobre galo de combate e origem, né? Para se falar de origem, a gente precisa ir mais próximo da fonte possível, né? Então, qual que é o erro que muitos cometem? Vou pesquisar sobre asilo, por exemplo. Aí vai no Google, coloca lá, asilo, o que significa, tal, galo asilo, tal. Você não vai achar nada no Google sobre isso, por quê? Você está falando na nossa língua em português, fazendo uma busca local. Você precisa entender a origem, né? A etimologia do nome, né, o significado. Você precisa entender um pouco de transliteração e tradução. Então, assim, não precisa ser especialista, não. Qualquer um pode fazer isso. O que você vai fazer? Ó, o asilo tem origem onde? Na Índia. Pô, que língua que falava lá, né? Aí você vai pegar o que você tem de cultura local e onde que te manda? Te manda lá na Índia. Né? Você vai achar falando, por exemplo, que escritores escreveram, pô, asilo tá escrito no Código de Mano, é o segundo código de lei mais antigo, né? Você vai ver isso daí. E como que tá lá? Não tá escrito asilo lá não, meu irmão. Não tá escrito nem asilo e nem tampouco reza, tá? No Código de Mano. Tá escrito lá galinha cucuta. O nome de galinha lá é cucuta. Aí você vai, então o asilo é cucuta? Não, é galinha, qualquer galinha. Eles chamavam de cucuta, né? Agora, onde que a gente vai achar o asilo? Para entender isso, precisa entender dialeto local, precisa entender a influência perso-árabe na invasão da Índia, quando eles invadiram, precisa entender o livre comércio, né, para falar de outras aves, entre a Índia, China, Vietnã e outros locais ali da Ásia, né? E onde aconteceu essas transições para poder gerar essa quantidade de aves de combate que a gente conhece hoje. Para quebrar um primeiro tabu, falar sobre chamo e ganói, né? E assim, muitas pessoas não vão gostar disso, porque tem pessoas que realmente acham que o chamo e o ganói são tão antigos quanto o asilo. Não é, isso não é verdade. O chamo, tá? E o ganói são datados mais ou menos, os primeiros relatos de chamo e ganói, no século XIV ao século XVII, que tem ali os primeiros relatos, né? Isso é depois de Cristo, tá? Depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 1300 a 1700 anos depois de Cristo, ou seja, é muito recente. É antigo, mas é recente. Tanto o ganói quanto o chamo. Agora, e tem outras, eu estou falando esses aqui para não estender muito, né? Agora, já o asilo é datado de 1000 antes de Cristo. Então, assim, isso é consensual, não sou eu que estou falando. Você vai estudar, você vai chegar nisso. Então, falar que chama o ganói ou qualquer outra é tão antiga quanto o asilo é besteira, entendeu? Respeito quem achar que é só trazer algo plausível aqui, né? Pautado no mínimo da razoabilidade para poder entender, né? Com coerência. Eu tô falando aqui com coerência baseado no que eu estudei, mas às vezes a pessoa foi além de mim, então pode trazer que a gente vai estar ouvindo e vai estar tentando entender isso daí. Igual eu falei, no mínimo possível da razoabilidade, entendeu? Então assim, aqui a gente já vê que o chamo e o ganói não são tão antigos quanto o asilo, mas são antigos. Isso é fato, né? Então, seguindo nessa linha de raciocínio, falar sobre o asilo agora, né? E um termo muito usado já há alguns anos é o asilo reza. Tem um pequeno erro aí, tá? Um erro de pronúncia. E talvez um erro de pronúncia e um erro na escrita por causa da pronúncia. Pronunciou errado, escreveu errado, né? Então, assim, o termo mais correto seria rissa. Tá? O termo mais correto seria rissa. Isso buscando entender na fonte, entender o sânscrito, a influência local, do dialeto local, né? Que é chamado, às vezes, eles pegam uma palavra e corrompem essa palavra, né? E muda um pouco o sentido da palavra, muda um pouco a fonética e a palavra muda o jeito de escrever. Ali a transliteração vai mudar, que você vai falar, pô, mas essa palavra aqui não é igual àquela, mas se trata da mesma coisa. É preciso entender o significado da palavra para poder entender uma coisa e outra. Então tem que buscar na fonte, que é o sânscrito, né? E tentar entender essa influência perso-árabe que teve. Então a gente está falando do asilo indiano, mas asilo é o nome perso-árabe, pô. Ou seja, aqui você já vê que total que eu tô dentro de uma coerência, no mínimo, razoável. Porque como que você chama a ave? Asilo. A palavra asilo é indiana? Não. É perso-árabe. Mas nós chamamos de asilo, que significa nobre, puro e tal. Então, assim, mas é uma palavra perso-árabe que é usado para cavalo, que é usado para outras coisas. Então, assim, asilo não vai classificar o galo asilo.
ele serve para outras coisas também. Então nós precisamos ter uma junção, né, do asilo com uma outra coisa. Rajamurgi está completamente equivocado. Não tem isso, né? Por mais que seja bonito, eu acho Rajamurgi mais bonito do que Azil Rissa, por exemplo, ou Reza, né? Eu acho muito mais, mas não tá legal. Porque nós estamos falando de uma palavra que foi usada por Carlos Fuentes em 1929, uma coisa que tem 100 anos, falando de uma ave milenar. Difícil. Aí muitos vão falar, mas murga significa galo. Não, murga significa ave. Um pardal é murga, uma pomba é murga, é ave, entendeu? Não é falando sobre o galo. Então murga não classifica o asilo. Asilo murga, não dá. Tá falando nobre ave, pode ser qualquer coisa, né? Então como que a gente vai chegar um pouco mais atrás? Primeiro, a questão da pronúncia. Reza tá um pouco errado, mas não totalmente, porque é mais ou menos isso. Porém, a pronúncia, a questão de pronúncia, uns falam de um jeito, falam de outro, e acabou criando isso. E dificultou um pouco a pesquisa, porque reza, tá, é uma palavra que está em uma cultura diferente da cultura indiana. A palavra reza. Mas a palavra rissa, não. A palavra rissa significa linha, né? E pode ser usado para linha, fio ou linhagem. Olha que interessante. Em junção com a palavra nobre, a gente tem o quê? Linhagem nobre. Agora, linha e linhagem também pode ser entendido nessa palavra em sânscrito. Agora a gente está na fonte com descendência. Então, eu falar que o asilo é de descendência nobre, certo? A ave, no caso o galo, de descendência nobre, está correto. Então, nós vamos achar na pesquisa a palavra rissa, tá aqui, ó, tá? Isso é muito antigo, usado pelos Vedas. Rissa, tá em sânscrito, essa é a palavra, ok? E aqui não tá transliterado, tá? Em cima aqui tá transliterado já pra gente, né? E aqui, asilo. Aqui tá escrito asilo em perso-árabe. Asilo em perso-árabe, rissa em sânscrito. Pela junção da invasão perso-árabe na Índia, aconteceu essa junção aqui, ó, certo? Aqui, ó, essa palavra, tá? Ela já está corrompida, tá? Porque existem dezenas de dialetos na Índia. E aqui, por mais que esteja em sânscrito, tá? Já está corrompido. Poderia ser uma coisa diferente. Então, assim, precisa ir mais a fundo ainda, mas o que nós temos hoje de pesquisa, e eu cheguei nesse nome por causa de nomes como William Balacon, José Uchoa, do México, meu amigo Miguel Rivera. Eu cheguei nesses conceitos por causa deles que estudaram. E eu tentei ir um pouco além, digamos assim, tentar entender melhor ainda. Então vamos lá. A gente está falando aqui de uma junção de culturas. Primeiro, persa e árabe. Depois da junção perso-árabe do termo da palavra asilo, que significa nobre, né? E a junção da palavra rissa, que significa linhagem ou descendência. Então nós temos o asilo rissa. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa aqui que é datada de no mínimo 1000 anos antes de Cristo. E o termo usado em sânscrito para galinha é cucuta, mas aí qualquer galinha. Não está falando especificamente do asilo aqui. Aí a gente tem que juntar isso com a cultura do galismo na Índia para poder tentar entender. E não só isso, entender de morfologia. Você pega um asilo, né? Você percebe que é uma coisa muito rústica, muito antiga, né? O ganói não. O chamo não. Você pega o nacional, você confunde com o chamo. Asilo é inconfundível. Então, estudando, indo para uma linha de estudo de terreiro, você percebe nitidamente que o asilo tem peculiaridades que só ele tem. Debicação na estimulação da croaca, rebaixo de cabeça, uma musculatura fora do normal, a grossura das pernas, o impacto da pancada, se falando de ave de combate, né? Então, assim, o asilo é incomparável. Você vê um asilo, você sabe que é um asilo. Obviamente, né? Pode ter aves misturadas com o sangue próximo do asilo, que tem características ali semelhantes ao asilo, assim, não se engane às vezes, porque pode cruzar um asilo com outra ave e ser uma ave azeloide. Então pode se confundir, entendeu? Mas enfim, a questão, qualquer um pode pesquisar isso daí, né? Qualquer um pode pesquisar sobre rissa. A pronúncia correta seria asilo rissa, ok? E não asilo reza. Então, assim, eu uso o termo reza porque eu não tinha ideia da pronúncia. Fui estudar para poder entender. Então, não tem problema nenhum. Ah, você estava errado, você falava reto, estava errado. A pronúncia estava errada. A palavra nem tanto. Mas a pronúncia estava errada. Uma vez que o S tem som de Z,
Você pode falar reza ou risa. Então, tipo assim, isso aí é uma questão simples de entendimento que a gente pode entender através de estudos. Agora, uma dica pra vocês. Sai do Google, porra. Google, vai pesquisar no Google? Beleza, o Google é uma ferramenta show de bola. Mas entenda sobre a etimologia da palavra, origem, cultura, para depois pesquisar. Aí você vai ter uma pesquisa mais apurada. Aí o cara chega lá, Azil Rajamurg. Pô, você vai achar Carlos Fuentes Bush. Você vai achar o saudoso Francisco Elias falando sobre Azil Rajamurg. Você vai ter isso daí, pô. É isso que você vai ter. Você não vai ter nada mais disso do que isso. Vai além. Procura entender além disso. Os caras foram longe, tenta ir mais além, para poder entender melhor sobre o Azil, entender melhor aquilo que para mim é uma paixão. Eu amo criar o Azil e quero entender sobre o Azil. Se você tem alguma coisa sobre o Azil relevante, antigo, traga para mim, vamos conversar, vamos falar sobre aqui. Eu estou à disposição para falar sobre o Brasil, que é uma paixão para mim. Não sou o dono da verdade, tudo isso que eu estou mostrando aqui são através de pesquisa, não foi eu que inventei nada aqui. Então, assim, é só pesquisar para entender. Então, hoje eu entendo que o que eu tenho mais palpável sobre o Azil, tá? Eu estou resumindo aqui, tá, gente? Tá 11 minutos já de vídeo para poder resumir uma coisa que eu poderia ficar aqui o dia todo, a semana inteira falando. Então, assim, é muita informação, não é só isso, tá? Agora, tem que estudar, tem que buscar, tem que conversar, tem que debater para poder tentar chegar num denominador comum mais próximo. Nunca vai ser 100%, você vai bater o martelo 100%, a gente está falando de uma coisa muito polêmica e muito antiga, mas nós podemos sim chegar o mais próximo possível. Azil Rajamurg não, tá muito recente. Agora, você não vai achar esse termo Azil Rajamurg aqui em sânscrito, em outras linhagens aqui, você vai achar isso no meio do caminho. Aí, Carlos Fuentes Bush achou no meio do caminho e trouxe para vocês. A gente tem que ir além, tentar entender realmente mais próximo da origem possível. Então, o Azil, tá? O mais correto, a pronúncia mais correta, tá? Seria Azil Rissa, a pronúncia mais correta. Mas se quiser chamar de Rajamurg, tá tudo certo, eu não vou achar ruim não, beleza? Chama do jeito que vocês quiserem. Isso aqui é só mesmo para meio de conhecimento, de entendimento, de pesquisa aí para vocês. Partindo desse ponto, vocês podem pesquisar por si próprio, tentar entender, a gente debater, trazer uma coisa nova para mim. Eu tô aqui para isso, beleza? Abração para todo mundo aí.